Se eu puder dar só sei lá, uns 2 minutos, 1 minuto, pode ser também, de passado por cima, assim, só para me contextualizar que eu não pude participar da aula passada, só para eu pegar o Certo, gancho. certo. Boa noite a todos. Mais uma aula aqui do Instituto Teológico do Vale. E nós estamos na disciplina de Eclesiologia, disciplina que estuda a natureza da igreja, o poder, a estrutura da igreja, os tipos de governo. E esse é o segundo encontro deste módulo. Na aula da semana passada, nós estivemos tratando sobre a natureza da igreja. Nós falamos sobre o significado básico do termo igreja, não é, no Antigo Testamento e no Novo, onde nós defendemos que a igreja ela não é um ministério que surge apenas no Novo, mas que é composto pelo povo de Deus na sua totalidade desde o princípio de todas as coisas, tá bom? Sendo que esse termo igreja ele passou a ser utilizado especificamente no Novo Testamento e que ele significava uma assembleia onde o povo se reunia para discutir determinados assuntos na sociedade da época e posteriormente esse termo igreja, que no original é eclesia, ele ficou direcionado para identificar um grupo religioso que se reunia para prestar culto e ensino dentro do que nós chamamos de cristianismo. Na aula passada nós falamos sobre a unidade da igreja e defendemos também que esse conceito de unidade, o conceito de unidade ele é amplo e também específico. Ele é amplo quando nós falamos que a igreja ela é una espiritualmente e ele é específico quando nós tratamos de igrejas locais, tá bom? Tratamos também na aula passada um pouquinho sobre algumas figuras que prefiguravam a igreja e que são tipos do que nós conhecemos igreja no Antigo Testamento. E eu falei aqui a respeito da figura do povo de Deus, que foi muito utilizada ali no Antigo Testamento, para identificar o povo que servia ao Senhor ali naquele período. Eu falei sobre a figura do corpo de Cristo também, que é uma figura muito comum no Novo Testamento e muito bem trabalhada ali pelo apóstolo Paulo, a questão do corpo de Cristo, não é? A igreja como corpo, e falamos também com a igreja como templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, e ela como templo do Espírito Santo se torna uma unidade em si também nesse aspecto, tá bom? Onde eu também tratei com vocês de que a razão da igreja ser una ou ter unidade é justamente a igreja que tem o Espírito Santo. A igreja que anda de acordo com o Espírito Santo, ela vai ter unidade. Então, como templo do Espírito Santo, essa igreja ela está sendo edificada, como diz aí o texto sagrado, que é o edifício vivo do Deus eterno, um edifício vivo. É uma igreja santa, uma igreja edificada, chamada de edifício, é um sacerdócio real, então são figuras do que nós chamamos de igreja. E as implicações da igreja ser tratada seguindo esses conceitos que apresenta a sua natureza, é que, primeiro, a igreja não deve ser concebida
primeiramente como um fenômeno sociológico apenas, não é? Mas ela deve ser entendida como uma instituição estabelecida por Deus, não é? Deve ser entendida que ela tem uma essência e que essa essência não pode ser analisada meramente por suas atividades sociais ou dentro da sociedade em si, mas a essência da igreja ela deve ser analisada a partir das escrituras e nas escrituras. Um segundo ponto aqui que deve ser lembrado é que a igreja existe por causa de seu relacionamento com o Deus triuno. Então, ela não existe por causa de uma relação social, ela existe por causa de uma relação com Deus triuno. Com Deus triuno. Ela existe para cumprir a vontade de Deus, né, a vontade do Senhor, e ela cumpre essa vontade, não é, com o poder do Espírito Santo. Você vê que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fica claro que ali existe uma ordem que a igreja deve permanecer em Jerusalém para que ela seja primeiramente revestida de poder para cumprir a missão a qual ela recebeu de atribuição, a sua atribuição. Terceiro ponto deve ser relembrado é que a igreja é a continuação, é o representante legal do ministério do Senhor Jesus. Nem parece que eu tomei café e que eu descansei à tarde. Deus me livre. A igreja é a continuação da presença do ministério do Senhor Jesus no mundo. A igreja é como se fosse um estandarte de Cristo neste mundo tenebroso. Quarto, a igreja ela deve ser uma comunhão de crentes regenerados, de pessoas que foram alcançados pela graça, regenerados pela graça, e deve, logicamente, demonstrar e cultivar qualidades espirituais que o Senhor, assim, determinou, qualidades essas que o Senhor capacitou que a igreja desenvolva. Por exemplo, a pureza e a devoção, não é? Deve estar em destaque entre o povo de Deus. Quinta e última aplicação com relação à semana passada é que, embora seja uma criação divina, a igreja ela é composta por seres humanos imperfeitos e ela só alcançará a perfeição no período da glorificação. Então, até o retorno de Cristo, nós teremos uma igreja que ela é santa, que ela é una, que ela é corpo de Cristo, mas essa igreja ela é composta por pessoas imperfeitas. Então, nós temos aí um paradoxo, porque no sentido eterno a igreja é santa e perfeita, mas no sentido transitório é composta por homens imperfeitos. E não é à toa e não é descabido as orientações do apóstolo Paulo com relação os crentes terem paciência uns com os outros, tolerância, amor, ter ternos afetos de misericórdia, justamente concebendo essa perspectiva. Tá bom? Esse é um breve resumo do que aconteceu na semana passada, na sexta-feira. Eu espero que aí os irmãos que não estiveram possam ter pegado aí a linha da pipa. E aí, nesse período aqui agora, nós temos aí uma hora, aproximadamente 1h30 de conversa. Eu quero falar aqui, nós falamos sobre a natureza da igreja, e agora eu quero falar com vocês a respeito das funções da igreja. A igreja, ela foi constituída, ela foi instituída e ela tem função. Pode falar, Matheus. Duas perguntas. A primeira é se você prefere que as perguntas sejam feitas durante ou só no final. E a segunda pergunta
e aí vai depender da resposta da primeira. Se vocês abordar, se o senhor abordou a questão da... E se vai abordar, né? Não sei se cabe dentro do tempo que a gente tem. Sobre a questão, né? Que é uma dúvida que eu tenho. Sobre o ponto sobre se a igreja é ou não Israel, se é uma continuidade, se os dois povos coexistem, ou se Israel sempre foi a igreja, é um povo só. Não sei bem como formular bem essa pergunta, mas é nesse sentido. Deu para entender? Entendi. É simples. A igreja, ela é composta por verdadeiros israelitas que creram em Jesus e por povos gentílicos. Então, quem é o verdadeiro Israel de Deus? O verdadeiro Israel de Deus é a igreja, que é composta por esses dois povos, gentios e israelitas. Entendeu? Israelitas de sangue, né? Eu estou me referindo, compõem a igreja de Cristo. Então, Abraão, Adão, Isaac, Jacó pertencem à igreja. Então, na teologia reformada e na minha perspectiva, eu não separo o povo de Israel da igreja. Agora, eu não separo que povo de Israel? Aqueles que são chamados de remanescentes fiéis, aqueles que são verdadeiros israelitas, que creram em Cristo e crerão, assim como Abraão creu, Isaac creu, Jacó creu e aí por diante. Compreendido? Mas a gente certamente pode trabalhar mais essa perspectiva, apresentando as visões diferentes. Vamos ver se vamos conseguir. Mas as perguntas podem ser feitas aí no decorrer. As funções da igreja. A igreja ela possui funções, ela foi instituída, constituída, não é? E ela é uma instituição estabelecida por Deus. Sendo uma instituição, ela tem prerrogativas, ela tem deveres, ela tem direito. As funções da igreja, certamente, é um tópico extremamente importante, pois a igreja ela não foi criada pelo nosso Senhor, por Deus, para simplesmente permanecer inativa ou obsoleta. Ela foi criada para cumprir um propósito. E o propósito, certamente, o propósito primário é que essa igreja, ela glorifica a Deus. Agora, de que maneira a igreja vai glorificar a Deus? Cumprindo uma série de ações que o próprio Deus determinou que esse povo cumprisse. Então, primeiramente, a igreja, ela existe para continuar o ministério de Jesus no mundo. Ou seja, perpetuar o que Jesus ele fez enquanto esteve aqui. Então, nós teremos aqui algumas considerações com relação às funções da igreja e vamos esclarecer. A primeira função da igreja, ou a atribuição da igreja, é que a igreja ela recebeu a atribuição de evangelizar, de pregar. Então, a igreja ela glorifica a Deus quando ela prega o evangelho, não é? Então, este tópico, a evangelização em si, ele se destaca, né, nos dois relatos de Jesus aos discípulos, no texto de Mateus capítulo 28, verso 19, e Atos capítulo 1, verso 8. O primeiro texto, ele diz, ide, né, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O segundo texto, ele diz que a igreja ali, aqueles discípulos receberiam poder para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e em toda a terra. Então, esse tópico de evangelização, ele entra em destaque, porque foi uma das últimas orientações do Senhor, antes que ele ascendesse, tá bom? E é uma orientação importante, porque nós pensamos que a igreja, ela tem uma série de funções sociais, e a igreja tem esquecido de uma das funções primordiais, que é a pregação. Assim sendo, o chamado para a evangelização é uma ordem que é imperativa, onde a igreja ela deve entender que no seu dia a dia ela deve exercer esse papel,
mas também existem momentos em que a igreja deve diligentemente e pontualmente atuar na evangelização. O que é que eu quero dizer com isso? No meu indo, eu evangelizo. E eu também me preparo para pontualmente eu sair numa atividade de evangelização é, objetiva e pontual em determinadas circunstâncias. É uma ordem, não é um pedido do Senhor. Ó, façam se quiserem. Não, eles vão e preguem, não é? Então, tendo aceitado a Jesus como Senhor, todo discípulo deve se colocar debaixo do governo de Cristo, e certamente estar debaixo do governo de Cristo é, fazer com que ele disse, que é pregar. É interessante que João, capítulo 14, verso 15, o texto vai dizer que se nós amamos a Jesus, nós guardaremos os seus mandamentos. Então, se Jesus deu uma ordem, um mandamento, nós devemos cumprir. E esse é o mandamento, ide e pregai, não é? Então, se os discípulos realmente amassem o Senhor, cumpririam o seu chamado para a evangelização. Então, não se trata de uma questão opcional da igreja, mas a evangelização é uma questão vital para a igreja. Uma igreja saudável, com doutrina saudável, é uma igreja que evangeliza. Um crente saudável, com doutrina saudável no coração, é um crente que evangeliza. Mas tem algo interessante aqui nesses dois textos de Mateus e de Atos. A igreja, ela não seria enviada de qualquer maneira. O Senhor que ordena, o Senhor que capacita. Então, essa igreja, ela cumpriria e cumpre esse papel a partir do poder do próprio Cristo. A partir do poder do próprio Cristo, porque o Senhor que disse que eles deveriam ir é o mesmo Senhor que no verso 18 de Mateus capítulo 28 vai dizer que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Portanto, os discípulos não precisariam temer nessa tarefa, mesmo encontrando os diversos perigos que certamente eles encontraram e certamente a igreja irá encontrar nessa tarefa de evangelização, tá bom? Se o Senhor da igreja, que comissionou a igreja para pregar, tem toda a autoridade, e se nós estamos debaixo dessa autoridade, logo, essa igreja, ela também possui poder e autoridade para pregar, porque foi exatamente isso que aquele relato ali de Jesus em Atos, não é? Capítulo 2 vai nos dizer que os discípulos receberam poder e capacitação para efetuar a evangelização. Então, note bem aqui, não é? A tarefa de evangelização da igreja é uma tarefa de absoluta responsabilidade daquele que se diz um cristão verdadeiro, que deve ser cumprida por todo cristão, de maneira individual, mas também de maneira conjunto com outros irmãos, e é uma tarefa inclusiva. Note que a evangelização não deveria se dar apenas em Jerusalém, mas ela deveria se dar em Jerusalém, em Samaria e em toda a terra. Então, tem que ser uma evangelização inclusiva, pensando que a igreja de Deus, o edifício vivo de Deus, é constituído de toda língua, de toda nação, de toda raça. Não existe essa de um grupo mais especial do que outro nesse sentido. Nesse sentido também, o que vale lembrar é que a evangelização da igreja não pode haver restrição geográfica. A igreja não pode eleger áreas de evangelização. A igreja ela deve chegar em qualquer área possível a ela para a evangelização, não importa onde seja, tá bom? Os discípulos deveriam pregar o evangelho em todos os lugares, em todas as nações, para todas as pessoas. Então, eles não poderiam decidir pregar para A ou para B, deveria pregar para todos. E na medida que eles fossem pregando, como aconteceu, a igreja ela foi sendo ou foi recebendo acréscimo de novos convertidos diariamente. A questão é,
qual é a nossa postura nos dias atuais, né? Nós pregamos diariamente, nós evangelizamos, nós aproveitamos nosso tempo na evangelização. Bem, a igreja do passado tem muito a nos ensinar com relação a esse tema. A igreja, quando ela cumpre o seu papel na evangelização, ela agrada ao Senhor e ela alegra ao Senhor. Portanto, por isso é que o crente ele deve se esforçar para levar o evangelho a todas as pessoas, não é? E, logicamente, que evangelizar todas as pessoas implica que devemos ir, sair, não importa se nós gostamos ou não, não importa se nós temos ou não a tendência de gostar. A evangelização é uma obrigação da igreja. Infelizmente, muitas igrejas, elas não evangelizam, de duas uma, porque nós temos igrejas preguiçosas e nós temos um pastoreio que não incentiva os crentes a evangelizar. Uma igreja preguiçosa, ela pode ser identificada quando a igreja diz assim, que só evangeliza se o pastor chamar. Isso demonstra que é uma igreja preguiçosa, porque não precisa o pastor chamar para ninguém pregar, porque a ordem vem para todos os discípulos de Cristo. E nós temos o lado em que o pastor não incentiva, organizando atividades. O pastor que eu me refiro é os obreiros da igreja, né? Quando a igreja não organiza atividades de evangelização e missão, não fomenta esse tipo de atividade dentro do seu curral para que possa alcançar outras pessoas. Então, queridos, num sentido bem real, a evangelização local, ela contribui com a expansão e a fundação da igreja a nível mundial. No momento que eu trabalho localmente, eu também contribuo com a evangelização mundial. Mas a igreja, ela não deve estar preocupada apenas com a evangelização local, ela deve estar preocupada com a evangelização de outros povos, porque a evangelização é em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins do mundo. Então, nesse sentido, a igreja ela precisa atuar em todas essas áreas. E se ela não o fizer, isso demonstra que ela está doente espiritualmente e ela está cometendo quebra de mandamento. Por que quebra de mandamento? Porque evangelização é uma ordem de Cristo para a igreja. E se ela não cumpre esta ordem, isso implica que a sua estrutura, os seus membros não estão tendo acesso a uma saúde espiritual, né, ou um comportamento que seja adequado para o Senhor. Então, a igreja ela deve funcionar, ela deve batalhar, ela deve diligentemente buscar exercer o trabalho de evangelização localmente e também fora, né? Inclusive fomentando dentro do seu aprisco, dentro de suas paredes, vocacionados para o pastoreio, para missões e assim por diante. Tá bom? Esse é o primeiro tópico referente à função da igreja. Tem alguma pergunta quanto a isso? No caso, se o pastor incentiva, e aí tanto o pastor quanto os demais ministros da igreja, né? Mas a igreja não responde a isso. O que é que a gente poderia dizer? Que não há conversão na maior parte desses membros, que não aceitam esse chamado, já que desde Cristo esse chamado vem sendo feito, né? Então, assim, que a gente poderia, né, na perspectiva do professor, o que é que a gente poderia inferir sobre essa membresia, sobre essa igreja? Bem, primeiro, se o pastor ele organiza, o pastor fomenta, o pastor ora, o pastor prega, o pastor incentiva e a igreja não se move, quando eu entendo que a igreja não se move em prol disso, eu digo assim, ninguém na igreja se move. Aí eu digo que é uma igreja doente. E essa igreja, ela certamente vai passar por um tratamento que o próprio Senhor vai fazer isso com ela.
tá bom? Não existe uma igreja rebelde na qual o Senhor não trata. Basta você ver os capítulos 2 e 3 de Apocalipse para notar como o Senhor tratou as igrejas da Ásia diante do seu comportamento omisso, não é? E de prevaricação diante da sua vontade. No entanto, geralmente nas igrejas, nem todas as pessoas irão se comover em prol dessas atividades de evangelização. Então, o pastor ele vai pregar, ele vai fomentar, e determinado grupo de irmãos é que irá exercer. Então, nós temos uma igreja que mais ou menos está com saúde espiritual, não é? E o Senhor vai tratar com esse povo que não exerce esse papel. Tem crente, eu já tive a experiência de ver alguns cristãos, e quando eu questionei se eles evangelizavam, eles diziam, não, eu evangelizo, como assim? Pelo Facebook. Não é? Eles acham que fazer pequenos vídeos, postar algumas mensagens é evangelização. E não é. Evangelização é você discipular pessoas, não é? É você gastar tempo com determinada pessoa e ensinando a respeito de Jesus, ou pregando para grupos ou para pessoas específicas, não é? Então é um processo e não é um processo fácil, também não é um processo rápido. Você vê que Jesus ele evangelizou e o evangelismo dele não era grito, não era algo pontual, era algo ordinário. Você vê que a multidão sempre estava perto de Cristo e ele ensinava aquela multidão e muitos ali participavam de muitos estudos. Então é um processo, não é algo do momento, mas é um processo. Então, assim, o fato é que os crentes da nossa atualidade, eles não têm esse costume de evangelização. E isso fica relegado a um pequeno grupo de pessoas na igreja que se movem a esse favor. Bem, cada um vai dar conta de sua vida nesse aspecto. Mas o fato é que o pastor, ele não deve se omitir quanto à pregação, a motivação e o fomento dessas atividades. Ele deve fomentar e ele deve pregar a respeito desse tipo de coisa, inclusive denunciando o pecado da igreja com relação a esse aspecto. Tá bom? Pessoal, vocês vão me dar só 2 minutinhos para eu pegar um copo com água aqui e um café, por favor, viu? Peguei dois. Fica à vontade, pastor. E aí, Moisés, graças a paz. Amém. Eu tava gravando, eu não quis responder aí, não, para não, não aparecer na gravação, mas eu vou falar depois. Ah, rapaz. Que é isso? Boa noite, turma. Tudo bom com vocês? Graças e paz. Amém. O povo tá dormindo? Estamos só ouvindo aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Vou tomar café também. O homem é esperto.
Voltei, pessoal. Bora dar prosseguimento. Vamos lá. Então, a primeira função, evangelização. Se não tiver dúvida, a gente vai prosseguir. Uma segunda função que a igreja ela detém e foi entregue pelo Senhor é quanto à edificação, não é? Essa é o que nós chamamos de a segunda grande função da igreja. Inclusive, Millard Erickson, na sua teologia sistemática, ele trabalha exatamente com esse conceito. A segunda grande função da igreja, não é? É edificação dos seus próprios membros. Não é? Embora Jesus ele tenha destacado a evangelização muito mais em seu ministério, não é? Inclusive ele enviando os 70, depois os 120, e isso é claro nos evangelhos, fica muito claro que a edificação também é anterior a essa atividade de evangelização, tá bom? Paulo, por exemplo, ele fala repetidas vezes sobre a edificação do corpo de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, 12, ele afirma que Deus entregou vários dons à igreja com vistas a aperfeiçoamento dos santos. E esse aperfeiçoamento seria com a finalidade do desempenho do serviço que aqueles cristãos deveriam realizar. Pode falar, Matheus. Eu sei que a aluna é de carisma, mas qual é a posição que o senhor percebe, né? Eu não parei para estudar muito bem isso ainda não. Mas se outro irmão se souber também, quiser compartilhar a experiência também. Mas a pergunta é, tipo, você acha que dentro do meu reformado, qual é a perspectiva mais predominante, né? Uma já dá para excluir, que é o continuismo, eu acho. Mas é o devaneísmo ou o cessacionismo? O que é que o senhor acha? Eu não entendi o segundo aí. Devaneísmo, que é o devanecimento, né? Que os dons ainda existem, mas Ah, permanecendo e tal. agora entendi. Vamos lá. Devaneísmo não existe. Na ideia, é uma tolice que já foi inventada à margem dentro dessa discussão. Continuismo, eu tenho uma série de dúvidas quanto a isso, eu não creio que existe continuismo. Eu entendo que é cessacionismo, né? Agora, esse cessacionismo, ele não é um cessacionismo absoluto, porque a lista de dons espirituais, eles não são unicamente aqueles que estão ali em Corinto, né, na primeira carta. Você tem vários dons espirituais que foram entregues por Deus à igreja. Por que eu não digo que eu não creio num cessacionismo absoluto? Porque os dons ministeriais, se a gente fosse classificar os dons, tipo dons miraculosos, dons ministeriais, são dons espirituais. Os dons ministeriais, eles continuam vigentes na igreja. Quem faz a vocação para alguém exercer o ministério é Deus. Isso é dom, né? Que capacita um determinado homem para ser pastor, por exemplo, para ser presbítero, diácono, alguém para ser missionário, alguém para ser evangelista, alguém para ser um mestre. É Deus que faz isso, né? Então, eu não sou um cessacionista absoluto. Mas é fato que os dons miraculosos, a ideia de dom miraculoso como os dons de curar, o dom de línguas, os dons, etc., eles cessaram. Eles cessaram. Crer que esses dons cessaram não é você invalidar o poder e a soberania de Deus no agir e dizer que Deus pode capacitar a sua igreja dentro de uma necessidade real para atuar no serviço da evangelização. Por exemplo, em primeiro lugar,
eu não creio no dom de línguas que é falado aí em muitas igrejas, inclusive até nas igrejas congregacionais aí, que eu não sei se de fato é congregacional ou se é uma Assembleia de Deus travestida de congregacionalismo, né? Então, Labachúrias. então, eu não creio em dom de língua que dizem que acontece nessas igrejas. Eu não creio, não existe fundamento para aquilo ali. Eu já fui de igreja pentecostal, eu saí de uma igreja batista, fui para a Assembleia de Deus, convivi nesse meio, e eu não vejo o dom de línguas ali. Né? Claramente, eu vejo nas escrituras que o dom de língua é idiomático, e a função do dom de língua é capacitar cristãos para falarem do evangelho em uma língua desconhecida, pregar o evangelho, edificar o povo. Olha, qual é a função do dom? Edificação do povo. Esse negócio de língua de anjo é uma incompreensibilidade da doutrina por parte da igreja. Não é? E eu digo, foi a maior infantilidade que o pentecostalismo inventou e que muitas igrejas tradicionais, inclusive os congregacionais, apegaram-se a ela no decorrer do tempo. E até alguns presbiterianos que saíram do presbiterianismo tradicional criaram o presbiterianismo renovado, né, também. Os batistas renovados estão nessa loucura de línguas estranhas e etc. Por que eu não creio em línguas estranhas? Porque não existe fundamento. Inclusive tem um livro de John MacArthur Jr., que é um livro bem interessante. Esse livro ele vai explicar muito bem os efeitos do dom, o dom, e vai explicar os efeitos desse falso dom, que é os dons carismáticos, né? Ou os carismáticos. Ele vai explicar toda essa questão da língua estranha, etc. e tal. O dom de cura, eu não creio que ele exista mais dentro do nosso contexto. Eu creio que Deus continua curando. Eu creio que Deus continua curando, independente de ser dom. Por que eu não creio que seja dom? Porque o dom dá o dom a mim, Deus dá o dom a mim, eu digo, eu tenho o dom de cura, Deus me deu o dom de cura. Então, implica que em qualquer pessoa na qual eu dispensar a cura, essa pessoa ficaria curada. Implica nisso. E o que nós vemos nas igrejas pentecostais e neopentecostais ou nas igrejas renovadas não é dom de cura. As pessoas oram, ficam dizendo que Deus curou e nada acontece. O fato é esse. Né? E você vai ver que o padrão de cura dos apóstolos era o seguinte: fica curado. E o cara ficava são. Levanta e anda. E o cara levantava. Isso é dom de cura. O dom bíblico é isso. O que nós temos aí é outra coisa. Isso implica dizer que eu creio que Deus, soberanamente, ele tem curado muitas pessoas na nossa atualidade. Muitas pessoas. Isso não é dom, não é? E eu já vi Deus curar uma criança que era surda, muda, não é? Uma criança, Deus curou aos 10 anos. Eu conheci essa criança. Eu conheci a mãe, eu vi. Mas não quer dizer que aquela pessoa especificamente tem dom de cura. Eu vi a pessoa orar, a oração mais simples do mundo, dizendo unicamente que o Senhor, no nome de Jesus, curasse aquela criança, se fosse da vontade dele, e aquela criança, aos 10 anos, ficou curada. Não quer dizer que aquela pessoa tem um dom. Quer dizer que Deus, por meio da oração daquele servo, que com muita humildade pediu, suplicou, Deus achou graça, teve mercê daquela criança, e aquela criança está aí, adulta, curada, e eu conheço essa pessoa, né, que foi curada da sua surdez. Então, eu sou cessacionismo, eu tenho um cessacionismo, digamos, moderado. Eu acredito que os dons não cessaram. Os dons que permanecem na igreja são os dons que edificam a igreja. Os dons miraculosos cessaram no decorrer da história, porque também não houve mais a necessidade desses dons nesse sentido. Tá bom? Respondido? Vamos embora? Respondido. Vamos lá. Os crentes, por que o Senhor deu essa função da igreja edificar uns aos outros? Porque os crentes, eles precisam crescer à medida de Cristo. Ou seja, não é?
Se a igreja é um corpo, como nós estudamos na aula anterior, esse corpo ele não deve ter um desequilíbrio. Ele deve ser bem ajustado, ele deve ser consolidado, ele deve ser bem equilibrado, não é? E isso é o que Paulo ensina no verso 16 de Efésios capítulo 4. Né? Ou seja, que o corpo deve ser bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de justa cooperação de cada parte. Né? Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, ou seja, a igreja ela deve exercer o ministério de edificação uns dos outros. Então, vamos lá, os dons ministeriais e os dons miraculosos lá no Novo Testamento, quando eles estavam em vigência, os dons miraculosos, eles tinham a função de trazer edificação à igreja, não a uma determinada pessoa, mas edificar o corpo de Cristo. Se o dom tem a função de edificar o corpo de Cristo, então não faz sentido eu ficar falando línguas estranhas, sem ninguém entender, e nem eu mesmo entendo, porque nem eu mesmo chego a uma compreensão racional daquilo que eu estou falando, porque eu não sei nem o que é o que eu estou falando. Haja vista, primeiro, porque o que está falando não é cognoscível, não é inteligível. E o outro aspecto é que não interpreta, porque não existe o que interpretar. São sequências de junções de sílabas que não tem sentido algum. Não tem sentido algum. E a palavra língua, se eu fosse considerar línguas estranhas ou estrangeiras, a ideia é que existe um código que pode ser decodificado. E o que nós temos na atualidade não é um código do que pode ser decodificado. É uma bobagem que pode ser besteirada. A verdade é essa. Me desculpe a minha forma jocosa de falar, mas é o que eu posso afirmar a partir daquilo que eu entendo a partir dos textos sagrados. Mas tá Língua certo. seria uma codificação de palavras que podem ser decodificadas, e o que existe hoje não é isso. Lá no Novo Testamento, quando alguém falava línguas, as línguas, que é entendida como línguas idiomáticas, as pessoas entendiam, e o maior exemplo disso é o que está lá em Atos. Cada um ouvia em sua própria língua. Os discípulos estavam falando nas línguas daqueles povos. Pode falar, Mateus. Não, foi só dizendo que estava certo. Foi só um breve comentário só. Então, os dons, eles estão postos à igreja não para formar na igreja, não para tornar os crentes que obtiveram esses dons pela graça, para criar crentes estrelas ou com status maior. Porque o que nós temos hoje na igreja, atualmente, que é bem diferente do Novo Testamento lá da igreja primitiva, é que os crentes hoje querem os dons porque eles querem ser vistos, querem ser queridos, querem ser demandados, não é? E o dom, seja ele no caráter ministerial ou no caráter miraculoso, tinha a função de edificar o corpo de Cristo e não de atrair atenção para um determinado grupo de pessoas que hoje são chamados de ungidos, não é? Não era essa a função. Então, nesse sentido, o dom tem essa função. O potencial para a edificação é o critério pelo qual todas as atividades, escute, o potencial para a edificação é o critério pelo qual todas as atividades, inclusive o nosso discurso, não é, deve ser medido. Até a nossa forma de falar. Note que lá no verso 29, capítulo 4 de Efésios. Oi, papai. Quer ver? Vem para cá. E foi, papai. Leve ele para a mamãe, vá. Chama a mamãe. Então, olha só, você note que no verso 29 do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele vai dizer que nós devemos ter cuidado até mesmo com as nossas palavras. Ele vai dizer, não,
É? Quer o Homem de Ferro? É meu guri que tá aqui, viu? Vou Vamos mostrar. bem. Você quer o quê, papai? Você quer o quê? O Homem de Ferro e o Hulk? A pedir a mamãe. E o Thor, rapaz? Cadê o Thor? Não tem um Thor, ele quer o Homem de Ferro e o Hulk, cara. Vamos lá. Então, olha só. O texto vai dizer claramente assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao Senhor. Ou seja, não pode sair nenhuma palavra torpe, sim a que for boa para a edificação, e olha o critério, mesmo a palavra que sirva para edificação, ela deve. Vocês estão me ouvindo aí? Tô ouvindo. Sim. Certo. E o critério para que as pessoas falem palavras de edificação é a necessidade, não é de qualquer maneira, não. Ou seja, mesmo que eu tenha uma palavra que edifique a igreja, mas ela não é necessária naquele momento, eu não devo falar. Eu não devo falar, porque, como diz o Eclesiastes, existe hora, momento para todas as coisas. Achou o Hulk? É? Opa, achou o Hulk, né, papai? Vá com mamãe. Ô, Então professor, vamos lá. Achou o Hulk. Pode falar. no caso, eu já assisti alguns vídeos sobre essa terminologia, né? Torpe. Mas eu não me recordo muito bem agora, mas seria só no contexto é, da imoralidade sexual, no pudor verbal, ou diz respeito a você, por exemplo, é, sei lá, falar desnecessariamente, né? Como foi falar essa questão aí. Porque você tem uma palavra de edificação, mas falou em um momento onde não era necessária, isso torna-se um falar torpe ou um falar vão. Bem, a gente pode entender que o torpe aqui, ele pode estar na mesma classificação daquilo que foi dito por Paulo também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra frívola. Ou seja, qualquer tipo de palavra que ela seja posta ou colocada de maneira indevida ou fora de hora, ela pode ser considerada torpe porque ela pode trazer um constrangimento ou uma dificuldade por parte de alguém. De fato, o primeiro sentido dessa palavra, quando Paulo ele aborda aqui no texto, a ideia é que falta decência moral, né? Ela é vil, ela é indecorosa, mas ela também pode ser entendida como uma palavra que traz difamação, né? Ou então uma palavra infame, por exemplo. Então, assim, eu entendo, pegando a teologia de Paulo, quando ele fala de palavra torpe, eu entendo que qualquer tipo de conversação que ele não seja adequado para um cristão. Você pode até estar falando algo que seja aparentemente justo, mas aquela conversação naquele momento não é adequada, não traz edificação. Então, isso deve ser evitado, e aí entra na questão de ser frívolo, de ser uma coisa frívola, ou de ser torpe, nesse sentido. Tá bom? E é interessante que Paulo ele vai classificar isso. Olha, quando houver necessidade. Então, quando não há necessidade, eu não devo falar. Eu devo me preservar nas palavras. Aí aquele velho ditado, não é? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, eu acho que ele é bem aplicável aqui. Um cristão, ele deve saber falar, principalmente quando se dirige à igreja em assembleia solene ou quando se dirige a determinados grupos específicos, não é? Há outras passagens no texto sagrado, como 1 Coríntios capítulo 12, em que Paulo associa os dons para a edificação, e foi algo que eu já falei, né? Todos os membros da igreja, eles receberam dons. Então, aquela ideia de que existe na igreja determinadas pessoas que são as estrelas do púlpito ou de uma reunião de culto, não é? E que essas pessoas praticamente são quase endeusadas, quase adoradas, não é? Não existe, não deveria haver na igreja, porque
A igreja é que recebe o dom. E esse dom, ele é para edificação. Então, mesmo aqueles que não são detentores de determinados dons, por exemplo, nas igrejas renovadas pentecostais e não pentecostais, né? Digamos que tem uma pessoa que tem o pretenso dom de profecia. Essas pessoas são tidas praticamente como deuses dentro da igreja. São intocáveis. E isso é uma pena, porque o membro comum, ele se sente numa classificação mínima dentro do corpo de Cristo. E não deveria ser assim, porque mesmo aqueles que não se destacam na igreja, eles foram agraciados com dons. É impossível você ser um cristão genuíno, ter o Espírito Santo e não ter o dom. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A diaconia. A diaconia é o dom que pertence à igreja. O que é diaconia? É servir. Nós servimos a uns outros, orando, nós servimos uns aos outros, instruindo, nós servimos uns aos outros, ajudando. Não é? A igreja tem o ministério da diaconia. Isso não invalida o ministério diaconal específico do ofício da igreja, que é aquele que foi instituído em Atos, né? Quando os apóstolos decidiram escolher 7 homens e foi instituído o ministério diaconal ali. Mas a igreja tem esse dom de diaconia. A igreja tem o dom da fé, a igreja tem um dom do amor. Então, assim, são coisas que ocorrem na igreja e que não contribuem com a edificação desse tipo de prática. Tá bom? Tanto que Paulo ele vai dizer que havia diversidade de dons, ali em 1 Coríntios capítulo 14, e cada membro do corpo de Cristo, ele exercia o seu papel na edificação do corpo de Cristo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho minha mão. Minha mão, para chegar até no cabelo, para arrumar, eu preciso do braço. Tá entendendo? De maneira que a mão, ela não é mais importante que o braço, e o braço não é mais importante que a mão. Mas para que eu mova a mão e mova o braço, eu preciso do cérebro. Para que ele envie um comando, de maneira que o cérebro não é mais importante que o meu membro, porque se eu tiver cérebro e não tiver braço e mão, eu não chego até meu cabelo. Então não existe um status maior, né? Nesse sentido, da unidade, no sentido de unidade, não existe. Existem membros que compõem um corpo e esses membros eles estão em plena atividade para o bom usufruto daquilo que o Senhor propôs a essa igreja. Então, nem todos os membros têm os mesmos dons, mas a igreja ela é abençoada com dons. E nesse aspecto aí eu defendo esse cessacionismo com relação a esse sentido. No entanto, o presbiterianismo ele trabalha muito bem o cessacionismo, mas eu acredito que os pastores presbiterianos também pensem assim. Os dons miraculosos cessaram, mas os dons ministeriais eles permanecem, até porque seria impossível exercermos o ministério sem esses dons do Espírito. Pode falar. Mas na questão, tipo, tem alguma prerrogativa bíblica, alguma passagem? Porque, assim, de fato, nem tudo que está lá, ipsis literis, lá na Bíblia, mencionado, a gente aborda na igreja contemporânea, né? Lá não tem falando sobre maconha, mas a gente lida sobre esse problema. Não fala sobre aborto, mas a gente lida sobre esses problemas. Com as premissas e diretrizes básicas lá, né? Da ética e da moral cristã. Mas com relação a essa interpretação de dons miraculosos terem sido cessados, né, por Deus, e os dons ministeriais e mais voltados para a eclesiologia mesmo, não terem cessado. Tipo, certo, eu particularmente, olhando na igreja, na prática, no meu aspecto empírico, eu vejo isso, eu concordo contigo. De fato, não parece que a membresia eclesiástica tenha mais essa autonomia, a ponto de, como Pedro, simplesmente nem orava, eles nem oravam, só falavam. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levante e anda, o cara andava. Mas com relação a isso, tem alguma fundamentação bíblica? Então, vamos lá. Qual é a fundamentação bíblica? Olha só, a doutrina ela é extraída da página das Escrituras, ou de uma maneira explícita, porque a doutrina ela está claramente ali revelada,
ou ela é deduzida do texto das Escrituras? Você vai notar que depois das orientações que Paulo ele dá à igreja de Corinto, em nenhuma outra carta Paulo ele aborda aquelas questões que tratou em Corinto, certo? Primeiro ponto. Você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ainda no fim do seu ministério apostólico, ele tendo o dom de cura, como diz Atos capítulo 19, que até os tecidos que estavam próximos a ele eram levados para casa para curar pessoas, não é? Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo ele vai dizer, por exemplo, Timóteo, tome vinho para você tratar da sua doença estomacal. Paulo não teria essa autoridade para poder dizer que Timóteo ficasse curado, são, e você sabe que Timóteo teve contato com Paulo muitas vezes. Por que Timóteo não foi curado nesse sentido? Faltou fé a Timóteo? Ou será que o dom, ainda na época de Paulo, ele estava sendo arrefecido? Por quê? Porque a função dos dons miraculosos, assim como no ministério de Jesus, era chancelar a mensagem do Evangelho, era dizer assim, olha, o reino de Cristo chegou e agora não é, essa mensagem ela pode ser pode ter constatado a sua veracidade porque os coxos estão caminhando, estão se levantando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Então, assim, você vai perceber que o desenvolvimento da doutrina com relação aos dons, eles mudam o enfoque claramente nas epístolas. Em Coríntios, Paulo, ele explica os dons miraculosos, estabelecendo os limites. E quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, Paulo muda o enfoque desses dons. Ele começa a trabalhar que os dons que irão ali ser os prevalecentes na igreja são os dons que estão no capítulo 4 de Efésios, por exemplo, os dons de ministério, tá bom? Então, assim, é uma doutrina deduzida das Escrituras. A própria historicidade a própria historicidade com relação à ação do Espírito Santo na igreja, não é? Logo após a morte do último apóstolo vivo, que era João, depois que ele recebeu como é que diz, a revelação do Apocalipse, quem foi que assumiu a igreja? Os pais apostólicos. Quando você lê os escritos dos pais apostólicos, você vai ver que até me parece, se eu não estiver enganado, né? Se eu estiver errado aqui, vocês me perdoem. Eu não tenho tanta lembrança, mas me parece até o 3º século da igreja, ainda houve ocorrência de cristãos falando línguas estranhas, até o 3º século, não é? E de dons e pessoas sendo curadas ainda. Mas depois os dons foram desaparecendo. Os pais da igreja, que foram discípulos, ou melhor, corrigindo, os pais da igreja que estão ali no final do 1º século, início do 2º, como Clemente de Roma, ele vai dizer que os dons de cura, o dom de cura permaneceu em vigência, o dom de língua permaneceu em vigência, e foi arrefecendo no decorrer do tempo, desaparecendo esse dom. Não é? Então, quando você lê, não é, os escritos históricos com respeito à tradição, à história da atuação do Espírito Santo na história da igreja, juntando isso aquilo que a doutrina bíblica, que é a doutrina que é deduzida das Escrituras, o próprio enfoque que Paulo ele vai dar aos dons ministeriais no lugar dos dons de cura, dom de língua e etc., aos dons de revelação, o fato é que fica tangível que os dons miraculosos cessaram. E qual era a função desses dons também? A função dos dons, no processo de edificação da igreja naquela época, era de trazer a revelação do Novo Testamento. Então, os apóstolos precisavam ter a sua mensagem chancelada diante daquele povo, ao passo que também fosse sendo revelado os escritos, não é, aquilo que estava sendo produzido pelos apóstolos, para que a igreja pudesse ter um texto, orientações claras com relação ao seu procedimento. Eu entendo assim, como congregacional de linhagem histórica,
não é? E os presbiterianos também, nessa mesma, pensam assim, alguns argumentos são esses. Tem um livro aqui que eu estou vendendo, viu? Quem quiser comprar, ó, eu acho que eu tenho dois exemplares desse aqui, que é A Palavra Final, de Palmer Robertson. Esse livro aqui, ele diz o seguinte: a palavra final, resposta bíblica à questão das línguas e profecias hoje. Então, esse livro aqui trabalha esses aspectos aqui de cessação de dom, especialmente o dom de línguas e o dom de profecia. Então, quem quiser comprar, eu tenho 2 exemplares aqui para vender. Fora outros livros aqui. Rapaz, eu vou, no final da aula eu lhe digo, porque eu vou dar uma olhadinha Box, aqui. né? Ah, tá aqui? Não, tá aqui. Certo? Tá de R$ 40. Tá aqui atrás. Olha o preço dele, do site, né? Não dá para ver não, que a câmera do computador é Manda uma péssima. foto depois. É. Então, assim, então eu entendo dessa maneira. Infelizmente, algumas igrejas congregacionais e presbiterianas que não são da IPB pensam diferente. Vamos lá, Pois é uma boa perspectiva. vamos embora. Oxe, eu mandei foi pro grupo errado. Então, assim, os dons espirituais, eles têm a função de edificar a igreja. A igreja, ela tem a função de edificar os seus membros. De que maneira a igreja ela edifica seus membros? Como é que ela exerce esse papel? Primeiro, a igreja ela edifica os seus membros quando um membro aconselha o outro, ora pelo outro, dá suporte ao outro. A igreja se edifica quando ela vive em comunhão, certo? Mas a igreja ela se edifica por meio da participação de culto, por meio da pregação, não é, dos estudos. Então, a igreja ela se edifica assim. E a igreja ela também se edifica por meio da disciplina eclesiástica. O ato disciplinar da igreja é importante na edificação do povo de Deus. É algo que tem que estar inerente, orgânico no povo, tá bom? Então, essa é a segunda função. A terceira função da igreja, outra atividade que a igreja exerce, é com relação à adoração. Enquanto a edificação dos crentes fica centrada nele mesmo, não é? Porque nós procuramos nos edificar, o ato de adoração centra-se em Deus. Note, a igreja primitiva, quando ela se reunia para regularmente, não é? Exercer uma prática ordenada e recomendada pelo apóstolo Paulo de culto, era com a intenção de que essa igreja oferecesse adoração ao Deus triuno. Note o que Paulo vai dizer. Paulo ele orienta a igreja de Coríntio que separe dinheiro no primeiro dia da semana, não é? E Paulo ele vai dizer que eles devem fazer essa arrecadação de dinheiro, né, no dia que eles se reúnem regularmente para adoração. E esse dia, segundo os próprios escritos bíblicos, seria o domingo, chamado Dia do Senhor. O autor de Hebreus vai exortar os leitores, né, de sua carta, da epístola, a não negligenciar a Assembleia dos Santos, como era costume de alguns. Tinha alguns hebreus, alguns cristãos hebreus, que estavam negligenciando a Assembleia dos Santos, aquela Assembleia de culto. E o autor ele vai dizer assim, olha, não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Então, entenda, embora a adoração coloque Deus em evidência, não é? Mas o ato de adoração, ele também nos beneficia. Porque no momento que nós mantemos o culto pactual e dialogal com Deus, no momento que eu adoro o Senhor fala comigo também. Pelo menos a liturgia reformada, digamos assim, a liturgia reformada ela é uma liturgia dialogal. Geralmente é assim. Oramos,
lemos um texto bíblico, ou melhor, oramos, lemos o texto bíblico e cantamos. Ou seja, oramos, Deus ele fala por meio da leitura da sua palavra aos nossos corações, nós adoramos. É um culto dialogal, não é? Então, o ato de nós estarmos dialogando com Deus, orando, lendo a Bíblia e adorando por meio de canções bíblicas, isso nos beneficia. Por quê? Porque Deus ele não precisa da gente para ser Deus, ele é Deus absolutamente, ele não depende da gente, mas ele nos favorece, permitindo e nos dando o privilégio de manter um ato de adoração ao seu nome, de maneira que nós evidenciamos Deus em todas as coisas no ato de culto, mas nós somos beneficiados por essa comunhão, né? Agora note, né? Paulo ele vai fazer uma advertência. Paulo ele vai fazer advertências, não é, contra orações, músicas e as ações de graça que não edificam a igreja. Não edificam a igreja. Olha só, o que é que acontece? Nós temos muitas igrejas na nossa atualidade que elas dizem que vão fazer um culto a Deus. Aí você tem um louvor que não adora, nem, olha só, é um louvor que não exalta o nome de Deus, que não fala do evangelho, é um louvor que não propaga as obras da criação, que não fala da majestade de Deus. O louvor é sempre horizontal. Você vai ser vencedor, você vai ser vitorioso, Deus está aqui para lhe abençoar, mas o louvor nunca diz assim, não é? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, né? O louvor, ele nunca exalta o Senhor, o louvor é sempre de maneira horizontal, sempre para o homem, sempre para o homem. Olha só, eu tenho dificuldade em dizer que isso é culto. Tem pessoas que vão discordar e vão me chamar de radical. Tem pessoas que vão fazer uma oração em ato de culto, é uma pedince, é um ato de pedir terrível. Toda hora pede. É um pede, mas não para orar ao Senhor e dizer assim, ó Senhor, abençoado sou eu por estar na tua presença imensurável, graciosa, maravilhosa. Tu és o Deus da minha vida, meu Redentor. Não, o cara só sabe pedir. Eu tenho dificuldade de dizer que uma oração dessa agrada ao Senhor, certo? Porque no ato de culto nós temos que ter oração para invocação, adoração, ações de graça, as nossas súplicas, a intercessão, mas não deve ser uma coisa meramente concentrada no homem. A concentração deve estar em Deus, porque o próprio nome já diz, é ato de adoração. Então eu vou para oferecer, não para dar. Tanto que tem pessoas que dizem assim, o culto hoje não foi bom, porque eu não recebi nada, nenhuma bênção, ninguém falou comigo. Oxe, leu a Bíblia, orou, cantou, e ninguém falou com você. Deus não falou com você. Quando você vai ver o conteúdo do culto, é lógico que Deus não falou, porque não tem nada divino ali. Você tem um culto antropocêntrico, o homem ele é o centro, e Deus, eu não sei nem onde é que ele está. Eu acho que Deus ele só aparece na nota de rodapé do culto, quando ele diz assim, em nome de Jesus, é que vai aparecer Jesus. Porque no louvor não aparece Jesus, na pregação não aparece Jesus, na oração não aparece Jesus, em hipótese alguma. Tá bom? Então, Paulo ele faz advertências de maneira implícita que devemos ter cuidado com a maneira como nós nos apresentamos a Deus e como nós oramos, cantamos e pregamos e fazemos nossas ações de graça. Millard Erickson, ele tem uma frase que ele afirma a seguinte coisa, abre aspas. Pela saúde espiritual, a igreja deve equilibrar com cuidado suas funções principais: evangelização, edificação, adoração e preocupação social. A igreja ela deve manter esse equilíbrio para que não tenha uma função sobrepondo a outra. A igreja ela deve entender que a função evangelística ela não sobrepõe a função de adoração, certo? O ato de adoração solene em ato de culto é uma obrigação da igreja, do mesmo jeito que a evangelização é obrigação da igreja. Entendido? Alguma pergunta?
alguma observação, participação, fiquem à vontade para falar. Eu tô sem agora. Podemos passar à frente? Então vamos embora. Quarta e última função da igreja é com relação à preocupação social. A igreja, ela tem várias funções de cunho espiritual. Nós já ouvimos aí a função de evangelização, a edificação, a função de adoração. E a igreja tem uma função social. Não é? Inclusive, Millard Erickson, nossa teologia sistemática, ele trabalha essa função também. Então, você vai notar que a igreja ela tem uma responsabilidade de praticar atos de amor e misericórdia, não somente apenas com os cristãos, mas também com pessoas não crentes. A igreja ela deve dispensar atos de amor e misericórdia para com aqueles que são da igreja e para com aqueles que não são da igreja. É claro que, fica muito claro que a igreja vai... Sim, Moisés, daqui a pouco você fala. É claro que Jesus, ele sempre se importou com os problemas dos necessitados e dos sofredores. Inclusive, o salmista, ele vai dizer que o Senhor, ele é o juiz e ele é o cuidador dos órfãos e necessitados. Ou seja, Deus ele tem uma preocupação, digamos assim, eu não sei se seria o termo correto, com os órfãos e viúvas. Inclusive, se você notar na própria lei de Moisés, na própria lei lá no Antigo Testamento, o Senhor fez questão de estabelecer um código de lei que pudesse assistir socialmente os necessitados, os órfãos e as viúvas. Pode falar, Moisés. Só um comentário. Anotando cada um desses pontos, a gente vê que vai estar se perdendo cada vez mais com a igreja. E principalmente essa questão da ação social, há um tempo atrás era muito incentivado pelo governo que tivesse igrejas nos bairros, porque faziam ação social, marginalização diminuía, tinha um resgate de pessoas viciadas, então o próprio governo incentivava isso. E hoje a gente já vê que se perdeu um pouquinho, já não tem tanto esse incentivo. A esquerda, então, ataca muito a igreja, e até mesmo por parte da igreja, a gente vê que houve um desânimo em relação a isso. Mas para ver o quanto era importante, e até mesmo havia um incentivo para que as igrejas fizessem. Exatamente. Se você pega lá no Salmo 68, verso 5, vai ter esse versículo que diz que Deus ele é o Pai e juiz, né, dessas pessoas que são necessitadas. Mas está certo. A igreja, ela tem perdido espaço no campo social porque tem exercido mal, não é? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Jesus, ele se importou com os problemas dos necessitados e daquelas pessoas que sofrem. Eu vou mostrar isso. Ele curou doentes por várias vezes. Ele ressuscitou mortos, não é? Também. Ele se condoeu com pessoas que necessitavam. Ele se condoeu com aquela multidão que esteve ouvindo o sermão dele, né, certamente por várias horas. E ele multiplicou pães e peixe para dar alimento a essas pessoas. Logicamente que aqui eu não trato que a igreja ela deve ser assistencialista, mas a igreja ela deve se importar com aqueles que são pobres, com aqueles que são necessitados. E na medida das suas condições e possibilidades, a igreja ela deve atuar nesse campo. Então, Jesus, ele certamente, ele esperava, segundo Millard Erickson, que a igreja evidenciasse, não é? Esse tipo de característica, de aonde o povo se importe com o próximo. Por exemplo, na parábola de Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37, aquela parábola do bom samaritano, demonstra isso. Então, Jesus, ele, ao contar essa parábola, ele interpreta a lei de maneira adequada. Ele aplica a lei que estava no Antigo Testamento, dizendo assim, olha, eu devo fazer o bem,
não importa quem seja. Não é? Se ele é o meu próximo, quem é meu próximo? O necessitado é meu próximo, certo? Aquele que realmente precisa é o meu próximo. Então eu devo me condoer, mover em atos de misericórdias para ajudar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Agora tem um detalhe, não é? Existe uma ênfase na preocupação social, existe. E essa ênfase, ela é transportada dos evangelhos para as epístolas. Então, a igreja atuar no campo do social, no socorro ao necessitado, é doutrina. É doutrina. Porque tem algumas pessoas que podem dizer assim, não, está nos evangelhos, os evangelhos é narrativo. É narrativo? Vamos para a epístola. Tiago, ele vai dizer claramente que é necessário que a igreja comprove a sua fé verdadeira por meio de suas ações. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que a salvação não é conquistada por obras, mas fomos salvos para a prática de boas obras. E uma das práticas que é considerada boas obras é o socorrer ao necessitado com o devido critério, logicamente. Então, entenda uma coisa que é necessária aqui que Tiago diz, ó, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, note, 2 pontos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, a igreja, ela deve demonstrar a sua verdadeira religião, o seu amor a Deus, visitando órfãos e viúvas, os necessitados. E não é apenas com assistencialismo, não. Não é apenas levando um alimento, mas levando também um alimento espiritual, o pão da vida, a água da vida, mostrando Cristo. Dizer a eles assim, olha, eu estou dando aqui o arroz, o feijão, mas eu quero mostrar para vocês que existe o feijão da vida, o arroz da vida, a farinha da vida, a tapioca da vida, e essa tapioca é o nosso Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou para a vida eterna. Então nós temos que ter essa prática. A igreja, ela não é assistencialista, mas ela exerce a assistência àqueles que necessitam, mostrando o caminho da salvação, inclusive. Porque nós temos que entender que essa obra de misericórdia que nós exercemos, inclusive, como um caminho de alcançar essas pessoas que são sofredoras, com a mensagem que mostra um fardo que é leve, um fardo que é suave, o caminho de luz, um caminho de vida. Então, Tiago, ele é categoricamente nesse sentido, em Tiago 1, verso 27, ele é categórico, não é? Em dizer que a igreja, ela deve demonstrar a sua fé por meio de boas obras. Por meio de boas obras. Então, nós não devemos nos calar ou fazer de conta que não estamos vendo as pessoas necessitadas. Sabemos, logicamente, que a igreja, ela deve ter critério nesse processo, porque tem pessoas que são aproveitadoras, nós temos pessoas que enganam. Por isso que a igreja, ela deve exercer a diaconia de maneira muito sábia, não é? A igreja local, nesse sentido, ela deve ter uma junta diaconal que exerça esse ministério de maneira bem, que conduza a igreja de maneira equilibrada nessa assistência, e cada crente, individualmente na sua vivência, deve exercer esse trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, terça-feira agora, estávamos aqui na igreja, na reunião de oração, quando um cidadão, ele chega na porta, me chama, eu fui atendê-lo, e ele começou a me pedir uma ajuda, dizendo que ia viajar, que ia fazer uma cirurgia e etc e tal. Eu ouvi, eu disse assim, rapaz, me diga o seguinte, onde é que você mora? Ele disse que morava numa rua aqui próximo da Areia Branca. Eu perguntei o número da casa a ele, perguntei se ele tinha um horário específico que eu poderia ir lá visitá-lo, e ele disse, na maior consistência que ele poderia usar, dizendo que ele não ficava em casa, que não podia marcar hora comigo, e que se eu quisesse ajudá-lo, eu teria que ajudá-lo naquele momento. Qual foi o meu posicionamento diante disso? Eu disse a ele o seguinte, que a nossa igreja, ela tem critério de assistência. Qual é o critério? Ou eu vou à casa dessa pessoa, visitar e ver as necessidades dele, inclusive com o intuito de evangelizar,
e comprovar que é uma necessidade real, não é? Ou a nossa igreja não ajuda nesse sentido. Por quê? Porque ele não estava pedindo comida para comer naquele momento, ele estava pedindo uma ajuda financeira para comprar alimento. Ou seja, se ele quer uma ajuda financeira para comprar alimento, logo ele pode esperar, não é? Que eu vá na casa dele, ou levar o dinheiro, ou levar o próprio alimento. Então ele disse que não queria receber minha visita, que se eu quisesse ajudar, ajudaria ele ali. Eu entendi que ali era um golpe, não é? Porque quando a pessoa precisa de ajuda, ela não tem dificuldade de aceitar a visita daquele que vai ajudá-lo, não é? Diferentemente desse exemplo, tive outro. Um cidadão estava na farmácia, me pediu uma lata de leite, uma fralda e um mucilon. Disse que a filha dele estava com fome e não tinha dinheiro para comprar e estava numa situação difícil. Eu falei a mesma coisa. Disse: você mora onde? Tal lugar. Vá para sua casa, daqui a 30 minutos eu chego lá e eu quero conversar com sua família e eu quero ver o que é que você precisa, não é? E dito e feito, essa pessoa foi para casa, não fez nenhum tipo não apresentou nenhum tipo de dificuldade, e meia hora depois, aproximadamente, eu cheguei lá. O endereço estava correto, ele me deu as características corretas da casa, eu entrei na casa e eu pude comprovar que aquela família estava em uma circunstância difícil. A criancinha sem fralda, chorando, a mulher muito triste, de fato, uma situação muito difícil. Eu pedi para entrar na cozinha deles, eles permitiram, e ali eu pude comprovar. Quando eu comprovei essa circunstância que era difícil, eu fui lá no meu carro, peguei a fralda, peguei o leite, peguei uns biscoitos, peguei tudo aquilo que era possível e entreguei àquela família. Aí você diz assim, aí algumas pessoas dizem, mas aí você humilhou a família. Não, eu não humilhei, porque ele me pediu fralda e ele me pediu leite. E eu cheguei dentro do carro com leite, fralda, biscoito e fruta. Não é? Então, eu cheguei com mais do que ele me pediu. Então, a assistência, a igreja deve exercer nesse sentido, não é? Mas deve ser uma assistência criteriosa, porque nos dias que nós vivemos, temos uma sociedade deturpada, pervertida, que ela não tem problema nenhum de enganar para obter vantagem. Então, a igreja deve exercer esse ministério de misericórdia com critério, mas não deve deixar de exercer por causa dos enganos pelos quais ela já passou, como pessoas já disseram assim: eu não vou ajudar porque eu já fui enganado. Não é assim. Você estabelece perfil, investiga e vê se de fato aquilo é necessário. Tá bom? Existe uma preocupação social com relação àqueles que precisam no Antigo Testamento. Você vai ver que o profeta Amós, por exemplo, ele foi levantado por Deus dentro de um contexto onde existia um clamor social, né, por assistência. Os reis da época de Amós, a sociedade, né, mais abastada de Israel, eles estavam praticamente vilipendiando o direito do pobre, da viúva, do órfão. Não estavam deixando esse povo nem viver. E o profeta Amós, uma das coisas que ele denuncia na sociedade de Israel é o pecado desse povo que estava roubando do mais pobre. João Batista também, ele condenou o pecado de Herodes na sua época, porque ele estava também infringindo a sociedade com um padrão de vida esnobe, com festas e mais festas, enquanto tinha ali pessoas passando necessidade. Então, a Bíblia tem, Deus, ele tem claramente valeu, Daniel, Deus abençoe. Deus, ele tem uma preocupação, sim, com aqueles que necessitam. Salmo 68, verso 5, que eu já citei, ele diz assim, olha: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Não é? O próprio Jesus, em seu ministério, ele se preocupou com os necessitados. A igreja deve exercer esse ministério, essa função social, né? Deve sim ter uma assistência com aqueles que pertencem ao rebanho e deve ter assistência com aqueles que não pertencem também. Não é? Infelizmente, muitas igrejas não exercem esse aspecto. Não exercem esse aspecto, não é?
E tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu não tenho nem para mim, bem, meu irmão. Dependendo da circunstância, metade de um pão, você come metade e você dá metade para alguém, já mata a fome, por exemplo, não é? Talvez você não tenha muitos recursos para fazer uma grande feira, mas uma dúzia de banana já é muita coisa para pessoas que precisam comer. Então, assim, às vezes a gente não tem o muito, mas o pouco que nós contribuímos com o outro já faz a diferença. Tá bom? Amém? Dúvidas? Amém. Eu agora tá tranquilo. Então, eu acho que nós vamos. São 9h36. Vamos falar aqui um pouquinho sobre. A grande questão que a gente vem falando sobre função da igreja, agora fica preocupado a gente mexer muito aqui e falar sobre formas de governo da igreja, né? A princípio, eu estava achando melhor a gente parar para não misturar, porque são dois assuntos bem diferentes, né? Eu falo sobre uma questão mais orgânica da essência da igreja, que são a natureza e as funções, e depois eu falar sobre governo, que é uma ideia um tanto mais diferente do que nós estamos falando. Eu estou achando melhor a gente encerrar a aula por hoje, para que vocês tenham um momento de reflexão nessas coisas que eu estou falando, inclusive, quem tiver teologia sistemática de Berkoff, seria bom dar uma paradinha nesse momento mesmo, né? Aproveitar que tem aí ainda 20 minutos e dar uma lida nessa parte onde fala sobre as funções da igreja, né? Sobre a natureza da igreja. O que é que vocês acham? Concordam? Eu acho que seria mais sensato. Por mim, tá tranquilo desse jeito. O senhor tem PDF, a sistemática do Berkoff? Eu vou mandar a sistemática do Berkoff quando eu encerrar a aula aqui, certo? Do Berkoff Então, e do Erickson, o senhor tem também? rapaz, do Erickson, eu não sei se eu vou achar para mandar, mas eu vou dar Não, uma olhada aqui, viu? mas a do Berkoff já serve. Então, Deus abençoe vocês, até semana que vem. Amém, oxalá. Amém. Até Amém. a todos. Até a Deus próxima. abençoe Boa a noite. todos. No Foi muito boa a aula, professor. Valeu, Matheus. Obrigado. Até a próxima. Espanha. É.